Olá, amigos da Rádio Espiritismo BH. Aqui quem fala é Valdir Pedrosa e eu apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, onde estamos vendo o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. No programa de hoje, vamos estudar a parábola do avarento, que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec trata deste assunto sob o título de Preservar-se da Avareza. A passagem evangélica é esta, abre aspas. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, seja qual for a abundância em que o homem se encontre. Sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: Que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Fecha aspas. Primeiramente, precisamos lembrar que a lei judaica atribuía ao primogênito 2/3 da herança. Isso se encontra no livro de Deuteronômio, no Antigo Testamento, capítulo 21, versículo 17. Sendo que o restante da herança era dividido entre os demais filhos. Logo no início da passagem evangélica, Jesus nos mostra um princípio de direito. Ele diz claramente que não possui credenciais para proferir sentenças decisórias de litígios de herança. É quando ele diz: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Dando-nos a entender que Jesus não entra nesses assuntos, nessas questões de ordem puramente material. O Mestre ensina-nos a não nos envolver em questões materiais alheias, a não ser que ocupemos cargos específicos de juiz ou de partidor. É sempre bom lembrarmos que todos os recursos que Deus coloca à nossa disposição são neutros. Serão bons ou maus de acordo com o direcionamento traçado pela nossa vontade. É assim com o dinheiro, com a riqueza, que é neutro. Será bom o uso de acordo com o que fizermos dele. O avião, por exemplo, que pode ser um instrumento para encurtar as distâncias entre os povos, entre as nações, pode também ser usado numa guerra como uma arma fatal.
O automóvel, nas mãos de uma pessoa responsável, serve como um recurso de socorro, um recurso de locomoção para o trabalho, para o lazer. Mas, todavia, nas mãos de uma pessoa inconsequente e irresponsável, pode ser um instrumento capaz de causar morte. Os próprios fluidos que manipulamos pela ação dos nossos pensamentos podem curar e também podem causar enfermidades. Por isso é que dizemos, meus amigos, que todos os recursos que o Pai nos concede para vivermos aqui na Terra são neutros. Serão bons ou maus de acordo com o direcionamento que nós dermos a eles. Isso precisa ficar bem claro para a gente. Continuando, podemos dizer que a avareza, estamos falando da parábola desse companheiro avarento, a avareza pode ser definida como a paixão que se apodera do infeliz, cuja única preocupação consiste em acumular riquezas materiais. Pessoas que só cuidam das coisas terrenas e não dão a menor importância aos valores espirituais. Muitos avaros desencarnam e deixam tudo o que conquistaram para ser esbanjado por outros que nada fizeram pela aquisição daquela riqueza. Sabemos, aprendemos com o Espiritismo, que o trabalho é lei da natureza. O homem deve sim conquistar o pão com o suor do próprio rosto. E nessa luta pela existência, ele vai se desenvolvendo, ganha ciência, aptidão, sensibilidade, resultando daí a sua própria evolução e o progresso do meio em que vive. Porém, aí é que está, minha gente. Muitos se preocupam em demasia com o trabalho material, deixando de lado as questões importantíssimas de ordem espiritual. Assim, deixam-se levar pela ambição, pelo desejo insaciável de acumular cada vez mais bens, o que acaba transformando-se em uma grande obsessão. Qualquer apego às coisas materiais, com uso exclusivo da própria pessoa, não consegue trazer a mínima vantagem ao espírito. Essa lição nos leva a refletir. O que estamos pedindo à vida? Devemos sempre vigiar de forma cautelosa o plano dos nossos desejos. Isso porque comumente vivemos em um mundo de ilusões. Como dizem os nossos amigos do budismo, vivemos no mundo de Maya, o mundo das ilusões. E o nosso querido companheiro André Luiz nos diz que a ilusão é algo muito perigoso em nossas vidas e que nós devemos abandonar as ilusões antes que as ilusões nos abandonem. Porque abandonar a ilusão quer dizer que nós já estamos num plano de consciência das nossas responsabilidades. E quando as ilusões nos abandonam, geralmente nós caímos para o campo da dor e do sofrimento. Vimos nessa passagem evangélica que uma das grandes preocupações deste companheiro avarento era o lucro. E em todos os agrupamentos humanos palpita essa preocupação em ganhar, em se obter lucro. Enquanto há dinheiro, está tudo ótimo, e o mundo não tem a menor importância para o avarento, para o egoísta. Porém, devemos estar atentos com o trágico fim de todos aqueles que não veem a felicidade senão no dinheiro e se constituem seus escravos incondicionais. O dinheiro é importante na nossa vida aqui na Terra? É, mas ele não é
o fim da nossa evolução, não é o objetivo da nossa evolução. É um meio, um recurso que podemos e devemos utilizar com sabedoria e com responsabilidade. Por trás do sepulcro, já no plano espiritual, no além, a verdade aguarda o homem e vai lhe interrogar: que trouxeste? Não adianta querer apresentar títulos, credenciais ou dizer que teve muito dinheiro, que foi muito rico. O que importa são os valores morais, os valores espirituais. Não podemos nos esquecer, dentro da lei de causa e efeito, que em muitos casos o avarento de hoje poderá ser o mendigo de amanhã. Outro ponto de reflexão desta passagem evangélica, dessa parábola, é o seguinte: o que é melhor para nós? Sermos ricos de dinheiro e pobres em Deus, ou sermos pobres de dinheiro e ricos em Deus? Para nos auxiliar na obtenção da resposta para essa pergunta, vamos apenas citar alguns exemplos. Siddhartha Gautama, o Buda, Jesus, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier. São apenas alguns exemplos de espíritos que passaram aqui pela Terra, pobres de dinheiro desde o berço, desde o seu nascimento, ou então que renunciaram à riqueza de suas famílias e que eram muito ricos em termos de valores espirituais. Pobres de dinheiro e ricos em Deus. Tudo isso nos leva à seguinte conclusão: não somos donos de nada do ponto de vista material neste planeta. Não somos donos do nosso dinheiro, do nosso imóvel, do nosso veículo, das nossas roupas, nem do nosso corpo físico, porque quando desencarnamos, nós restituímos essa nossa vestimenta de carne à terra. Então, nem do nosso corpo nós somos donos. Nós somos, na verdade, depositários dos bens que Deus nos confiou para a nossa evolução. Nada nos pertence em termos materiais. Tudo isso é empréstimo divino do qual teremos que prestar contas mais cedo ou mais tarde. De tudo isso que temos visto, podemos dizer que é preciso reunir tesouros para a vida eterna. É preciso nos esforçarmos para sermos ricos em Deus. O que é ser rico em Deus? É nos esforçarmos na prática do amor e da caridade, no esforço constante por nos libertarmos da sensualidade, do orgulho, do egoísmo, da avareza, da inveja, da maledicência e de todos esses outros vícios de ordem material e moral que nós conhecemos. Os tesouros do homem, os verdadeiros tesouros, são as virtudes cristãs, são as boas qualidades do coração. Todo ato nosso em benefício de alguém, assim como todo cuidado em vencer nossas imperfeições, suscita um impulso para cima, equivalente a um depósito de tesouro no céu. É preciso gerir os talentos que o Pai nos confiou com muita sabedoria. E esses talentos não são apenas recursos financeiros, mas são também nossos recursos intelectuais, recursos morais e espirituais, que muitas vezes nós não compartilhamos com as pessoas. É bom lembrar que o mal não consiste em enriquecer, mas em entesourar. Isso é, em guardar a riqueza de forma improdutiva,
sem que faça a prosperidade da comunidade em que vivemos. O aviso de Jesus não ataca propriamente a riqueza em si, mas a avareza e a ambição, o egoísmo. Também o ensino de Jesus não condena a posse do que é necessário à vida na terra, mas sim condena a posse do supérfluo. Gostaríamos de trazer uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. É o capítulo 56, cujo título é Lucros, onde Emmanuel comenta o versículo 20 do capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas, onde Jesus pergunta: "E o que tens ajuntado? Para quem será?" É um dos versículos da parábola do avarento que estamos estudando. Emmanuel diz assim, abre aspas, "Em todos os agrupamentos humanos palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo o que amontoou na crosta da terra. A consciência, inquieta, enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos: pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? Fecha aspas. Essa reflexão de Emmanuel nos leva a pensar em outra coisa que vimos na parábola do avarento, com relação ao que nós pedimos à vida. O que nós estamos pedindo à vida? Ou o que nós esperamos da vida? Vamos ver alguns exemplos. Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários, por sua vez, solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem, não são devidas. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Já os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem os devidos cuidados. Já os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, esquecendo as necessidades das outras pessoas. Ora, meus irmãos, essencialmente considerando, porém, tudo isto,
É verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis, das coisas materiais. Por isso é que Emmanuel nos orienta para vigiarmos cautelosamente o plano dos nossos desejos. O que pedimos à vida? Não devemos nos esquecer que, talvez, nessa noite ou nas próximas horas, não sabemos, o Senhor poderá pedir a nossa alma. E aí, o que temos ajuntado? Para quem será? O que estamos pedindo à vida? É mais uma das reflexões que a parábola do avarento nos suscita. E para encerrar o nosso estudo de hoje, vamos novamente com Emmanuel no livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, na lição 120, cujo título é Assim Será. Emmanuel comenta o versículo 21 do capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Abre aspas. Guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas, se não fores senhor de tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás, em torno de teus pés, maravilhosos jardins da alegria juvenil. Entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série dos admiradores que te aplaudem. Mas, se a luz da reta consciência não te banhar o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatarem em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, serás apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra, mas, se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Fecha aspas. E com essa lição nós encerramos o programa de hoje, agradecendo a todos os amigos, ouvintes da Rádio Espiritismo BH, pela companhia.